Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, com coisas incríveis e complicadas acontecendo fora do nosso país, mas que repercutem aqui nos nossos debates internos. Afinal de contas, a figura de extrema-direita que está governando os Estados Unidos tem uma conexão com a extrema-direita aqui no nosso país, que agora está meio tímida, está evitando de falar na criatura porque ele não consegue parar de fazer besteiras nos Estados Unidos e fazer besteiras contra o mundo inteiro. E o que está acontecendo lá, a cada instante, um novo atentado, um estresse, uma situação de conflito, isso tudo já era previsível. Você que está aqui no nosso Portal do José sabe disso, porque eu tenho sublinhado muitas vezes que os Estados Unidos é um país que está em decadência, é um país que está fraturado, é um país que está com uma série de rupturas, está com uma população adoentada, uma população psiquiatricamente com uma série de problemas numa grande parcela do seu povo. E isso repercute em alguns atos que nós vamos ver certamente outras vezes. Gente, olha só, uma pessoa para ter conseguido furar um bloqueio da segurança de Trump é um que conseguiu. Vocês imaginem o que o Serviço Secreto dos Estados Unidos, o que as forças de segurança, não estão garimpando e evitando de acontecer uma tragédia contra o presidente norte-americano nesses últimos tempos, com tanta coisa, tanto ódio, que ele tem despertado não só internamente, mas no planeta inteiro. Então, isso não tem inibido pessoas de se atirarem nessa história. Eu vou recuperar aqui com vocês um trecho de um podcast que teve a participação do professor Miguel Nicodelis, que está dando aula nos Estados Unidos há quase 40 anos. Então, é uma pessoa que circula nas principais universidades dos Estados Unidos, pessoa muito respeitada. E ele tem uma leitura do que aconteceu com o povo americano da época que ele chegou lá até os dias de hoje. Repare só a opinião, a percepção dele. Vamos lá. Então, o que o americano começa a descobrir, que ficou claro agora há pouco, no ano passado? Que os dois partidos são quase idênticos. Que não tem nenhum partido defendendo o little guy. Não tem nenhum partido defendendo o John, Little John, que eles falam, né? Um homem da classe média comum, né? E outra coisa, o contraste é tremendo. A geração pós-guerra, né, que foi para a universidade nos anos 50, nos anos 60, ou mesmo a geração que, a minha geração equivalente nos Estados Unidos dos anos 60, os caras estão se aposentando agora, né? Mas eles tiveram casa, tiveram uma vida muito razoável, e os filhos dele não estão tendo perspectiva nenhuma. O cara sai do college hoje, se os pais não ajudarem, é muito raro os pais ajudarem, o moleque sai com uma dívida de 300, 500 mil dólares. É uma casa. E a inadimplência é gigantesca. É outra bolha. É uma bolha de trilhões de dólares dos empréstimos escolares que, né? Então, aí você põe um doido varrido como presidente da república. Um cara que tem, né, um escândalo, que pode ser o maior escândalo da história da política americana. O Epstein, a lista Epstein. Que aparentemente ele está citado 40 mil vezes na coisa, né? Do que foi solto. Aí ele arranja uma guerrinha, achando que ele vai chegar lá, vai jogar umas 3 bombas e os caras vão afinar. Só que ele tá, como o próprio ministro das Relações Exteriores do Irã falou, nós já brigamos com os mongóis, com o Império Romano. Mais um só, né? Com os árabes, nós já brigamos com Alexandre o Grande, veio aqui, conquistou Persépolis, achou... Gente, e tem uma coisa interessante, o professor Miguel Nicodelis, ele é uma pessoa ligada a partido nenhum, é um cientista, é uma pessoa ligada ao conhecimento, né? Então, quando ele presta um depoimento desse, é um depoimento com muita credibilidade, muita legitimidade. E confirma isso que nós temos comentado sempre aqui no nosso portal. Trump já gastou mais de 100 bilhões de dólares em menos de 2 meses, só com mísseis contra o Irã. Veja modelos e valores. Então tem matérias falando disso o tempo todo. A crise está sendo provocada no mundo por essa turma de lunáticos para tentar desviar a atenção desse povo que está sendo esmagado nos Estados Unidos há bastante tempo, está provocando esse tipo de situação aqui. Grupo Lufthansa cancela 20 mil voos devido ao aumento do preço do combustível. Gente, quem já viajou para alguma parte do mundo, a Ásia, Oriente Médio, enfim, que conheceu Dubai, se voltar a Dubai hoje vai ver praticamente uma cidade fantasma, porque quem que vai viajar por esse mundo querendo passar pelo espaço aéreo de uma área que está absolutamente conflagrada? As pessoas estão evitando de fazer qualquer tipo de planejamento a médio e longo prazo, porque ninguém sabe o que vai acontecer. O que está acontecendo agora é que os combustíveis estão
em preços assim extremamente ruins, pesados para as pessoas que já estavam com orçamento muito apertado em todas as partes do mundo. Aqui no Brasil, o governo Lula ainda está dando uma segurada, mas, olha, daqui a 2 semanas, se essa história não tiver uma inflexão, não tiver uma reversão, não vai ter como o preço do combustível se manter assim no mundo, não. E nós vamos ter mais problemas aí relacionados a esse psicopata, né, esse gangster que está à frente dos Estados Unidos. Mais cedo, vamos acompanhar, né? Hoje os telejornais dominicais vão abordar a coisa do Trump. Olha, e tem gente levantando a hipótese que isso foi uma armação também, né? Enfim, porque ele não chegou a ser ameaçado, né? O indivíduo foi capturado ali antes. Bom, mas enfim, vamos ver muita história sobre isso ainda. Mais cedo eu conversei com vocês sobre esse editorial aqui do Globo, atacando o fim da jornada 6x1, como um jornal escravocrata, que só tem a diferença de tempo, do tempo que havia escravidão, do tempo que tem agora. Mas a cabeça dessas pessoas, dos herdeiros do Roberto Marinho, do Clã Marinho, eles pensam da mesma forma, né? Tanto é que, enfim, ficaram bilionários com o modelo de exploração aqui no nosso país, das classes trabalhadoras, né, da sociedade, e cada vez mais estão ficando mais ricos ainda. E as pessoas e os grupos que estão conectados com as organizações Globo também, né? Então eles metem o pau aqui e vêm com esse argumento aqui. Gente, eu achei esse argumento aqui tão cínico, tão bandido, e para você que não viu o nosso conto anterior, eu vou só citar esse parágrafo desse editorial. Usar como argumento a redução de jornada em outros países é falácia. Porque quem está defendendo o fim da jornada 6x1 está levando em consideração o que está acontecendo em países civilizados, que têm a preocupação, estudaram os efeitos benéficos de o trabalhador trabalhar menos, né, ter uma jornada menos escorchante. E aí continua, antes de mudar a legislação, economias avançadas trabalharam muito, ficaram ricas e produtivas antes de reduzir horas trabalhadas. Então, quer dizer, não vamos mexer com a escravidão, vamos primeiro enriquecer o país, vamos deixar os escravos ser bem queimados, né? Vamos torrar os escravos, quando ficarmos ricos, aí a gente pensa em diminuir a escravidão. Esse é o raciocínio. A redução foi sempre compensada com a produtividade, levando isso em conta. No atual nível de desenvolvimento do Brasil, a jornada deveria ser maior e não menor. Então, eles não só não querem que haja redução da jornada 6x1, mas se bobear, eles querem 7-0, né? Trabalhador 24 horas no ar. Essa visão escravocrata do jornal O Globo, que, como eu disse para vocês, não é uma visão particular, porque todos os jornais tradicionais aqui no Brasil, as grandes empresas jornalísticas, são, na verdade, propagandas, empresas de propaganda ideológica e econômica. E hoje, um editorial que o Estadão fez, ele confirma isso, porque ele está fazendo aqui um editorial absolutamente a favor de Flávio Bolsonaro, sem citar Flávio Bolsonaro. Como é que é isso? É a linguagem subliminar, né? Atacando o presidente Lula e o governo Lula. Com esse título aqui. Lula 4 será Dilma ao quadrado. Lula diz que já foi austero até demais e o PT, a julgar pelo seu programa, quer pedalar aceleradamente rumo a mais gastos e subsídios e o seu colorário, mais dívida, impostos de juros. E é o seguinte, aquela velha cantinela, né? Olha, tem que cortar despesas, mas cortar onde? Eles acham, eles pregam aqui que cortando despesa, a coisa ficaria melhor no nosso país. Aí tem um comentário aqui muito interessante, foi postado abaixo desse editorial, infame, porque é o seguinte, né, eles estão atacando o Lula, mas eles, enfim, o que eles querem dizer? Que o Flávio Bolsonaro, então, tem solução para tudo isso? O Flávio Bolsonaro vai cortar gastos? Vai cortar onde? Vai diminuir impostos? O que vai fazer Flávio? Vai enxugar a máquina? O pai de Flávio Bolsonaro fez isso? Qual é a experiência positiva que essa quadrilha que teve à frente do nosso país trouxe para o povo brasileiro, e não para a estatística, para o povo brasileiro? E aí esse leitor do jornal, Laércio Corrêa de Barros, postou o seguinte: o Estadão bolsonarizou de vez, hein? Vamos à realidade dos números. 1. Inflação 4,26. Deverá fechar em 2026 com menor inflação média anual em 4 anos da história pós-Plano Real. 2. Crescimento do PIB em 2023.
3,2, em 2024, 3,4, 2025, 2,3, desemprego, 5,6, o menor da história, rendimento salarial dos trabalhadores, 3.652, o maior da história, salário mínimo, 1.621, com 11%, 11,6% de ganho real em 3 anos, reservas em moeda estrangeira, e ele vai falando todos os indicadores aqui, que são verdadeiros, são corretos. Então, o que o Estadão está querendo? O Estadão, enfim, ele quer, junto com as organizações Globo, né, cada vez mais sugar dinheiro do trabalhador brasileiro, né? Bom, mas eu acho que eles não vão conseguir dessa vez, não. A jornada 6x1 está meio que na marca do pênalti. Embora eles estejam pulando para todos os lados, vai acabar passando sim. Zanin vota para condenar Eduardo Bolsonaro por difamar Tabata Amaral. Gente, os crimes contra a honra, eles acontecem em todas as sociedades no mundo. O Trump pede indenização para quem ofende a honra dele, mas são indenizações bilionárias, né? E aí ninguém reclama, ninguém faz observação, né, sobre se a honra de Trump vale alguma coisa. Lá vale, né? Para eles vale, e a justiça cuida desse assunto. O Dudu Bananinha colocou aqui um cidadão querendo dar aula de direito penal, né? E aí ele diz o seguinte, que críticas não podem ser consideradas crimes, né? O texto é esse aí que o Dudu Bananinha está compartilhando. Vamos a ele aqui. Temos duas figuras públicas, um protegido pela imunidade parlamentar e o outro, também figura pública, mais suscetível a críticas, porque as figuras públicas, segundo a jurisprudência, segundo decisões do STF, elas estão mais sujeitas às críticas. Olha o que diz esse trecho de uma decisão. O argumento é singelo. Aqueles que ocupam cargos públicos têm a esfera de privacidade reduzida. Isso porque o regime democrático impõe que estejam mais abertos às críticas. Mas crítica é uma coisa, meu amigo. Será que você não consegue entender a diferença entre crítica e um crime contra a honra? Uma pessoa inventar uma falsidade. Se alguém inventasse uma falsidade contra o senhor, como é que o senhor reagiria? Prejudicasse a sua relação familiar, a relação com a sua esposa, com seus pais, seus colegas de trabalho, com seus filhos. Uma pecha que fosse lançada contra o senhor, que de difícil reparação. O que o senhor faria? Ah, faz parte do jogo, vou xingar a mãe dele também? Não, gente, muita gente sem noção. Que os agentes privados, desde que naturalmente assim o façam no exercício e com relação ao cargo. Nesse caso é emblemático, o Eduardo faz uma crítica à atuação parlamentar da Tabata. O senhor não entendeu, o senhor está se fazendo de idiota, né? Porque ele não fez uma crítica, ele fez uma acusação. Ele fez uma acusação de uma corrupção moral da Tabata. A Tabata recebendo dinheiro para fazer um projeto para beneficiar um empresário, né? É bem diferente de fazer uma crítica. Poderia estar ali defendendo algum tipo de interesse. E isso é plenamente possível dentro do nosso ordenamento jurídico. Agentes públicos, como disse Alexandre de Moraes, estão mais sujeitos às críticas e não está sendo... Só que é difícil, né, gente? O cara confunde crítica com agressão. O Código Penal, o Código Criminal do Império de 1830, ano de 1830, já previa, a partir do artigo 229, os crimes de calúnia e injúria. Então, a proteção à honra já vem lá de priscas eras, né? Naquela época, lá, se você ofendesse o Dom Pedro I, olha, a situação para você ia ficar muito complicada, meu amigo, se você levantasse alguma falsidade, né? Enfim, tem coisas aí acontecendo. O Flávio Bolsonaro está vindo para as redes mais uma vez, né? Tentar limpar a imagem dele, que a imagem dele está bem queimada, né? E ele veio com esse vídeo aqui, vamos pegar um trechinho. Pessoal, estou chegando aqui para desarmar mais uma mentira petista. Você deve ter visto por aí a esquerda tentando me queimar, dizendo... É difícil, né? Queimar uma pessoa tão impoluta quanto o senhor, né, senhor Flávio Bolsonaro? Alguém que nunca teve envolvido com criminoso, com miliciano, que nunca roubou dinheiro de funcionário, nunca lavou dinheiro, nunca foi investigado pela polícia, pelo Ministério Público, nunca escapou da justiça por uma manobra, né? Então, é difícil queimar a honra do senhor, né? Que eu congelaria a aposentadoria, que eu cortaria o salário mínimo, reduziria... Pois é, né? Como o senhor faria isso, né? O seu pai, por exemplo, fez, né? Então, como é que o senhor explica isso? Herança maldita, a reforma da Previdência de Bolsonaro é mais cruel para os pobres. Obrigar idade mínima para se aposentar faz pobre trabalhar de 10 a 15 anos a mais do que a classe média. Esse foi o legado do seu pai, da quadrilha do seu pai, né?
Muitos vão morrer antes de aposentar, aponta dirigente da CUT Nacional. Essas informações a gente encontra nos jornais alternativos, jornais progressistas, porque a grande mídia, ela apoiou a reforma da Previdência. Quando eu estava lá com o Lapa Café, eu tinha 2 funcionários que tinham mais de 50 anos, e isso me motivou na época a fazer vídeos entrevistando os meus funcionários, porque os dois começaram a trabalhar muito cedo e não tinham carteira assinada. E a reforma da Previdência obrigou que eles tivessem a comprovação que eles teriam contribuído para a Previdência Social durante 40 anos. Então, qual foi o benefício que eles tiveram? Eles tiveram que trabalhar mais, enfim. A história, enfim, que eu tenho essa vivência pessoal, né, com essas pessoas que trabalharam comigo. Então, eles foram assaltados. Então, o que o Flávio Bolsonaro pode dizer de positivo para aposentado? E na educação, teve uma situação também, né? Quando se fala que o Flávio Bolsonaro vai cortar da educação e vai prejudicar a educação, foi porque o pai dele fez isso. O governo atual é o que mais cortou em recursos de educação. Esse governo atual, o de Bolsonaro, em 2022. Só para vocês terem uma ideia do volume de cortes, além do baixo investimento, o governo Jair Bolsonaro também foi o que mais fez cortes no Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia, desde 1999, o ano mais recente em que há dados do sistema federal. Os bloqueios ou contingenciamentos são feitos por meio de decreto presidencial e cancelam parte dos recursos previstos pelo orçamento anual. Nos últimos 4 anos, o MEC teve 20% de suas verbas cortadas e o Ministério de Ciência e Tecnologia teve 44%. Então, gente, é isso que está acontecendo, né? O Haddad fez um vídeo, hoje nosso papo aqui está um pouco mais longo, né? Mas é porque tem muita informação importante. O Haddad veio dar sapecada aqui no Flávio Bolsonaro nesse filhote, né, do criminoso. Vamos lá. A campanha nem começou e o bolsonarinho já está espalhando fake news. É impressionante como eles não têm nenhum compromisso com a verdade. Ele pega essa cena chocante de gente catando o resto de comida, incluindo crianças, e bota como se fosse no governo Lula. As imagens são de outubro de 2021, no governo do pai dele. Um governo cruel na pandemia que virou as costas para os mais pobres, deixando 33 milhões de brasileiros com fome. E essa não é a única mentira do Flávio Bolsonaro, não. O pior vem depois. Ele ainda diz que o governo Lula liberou os sites de apostas, as bets. E eu vou colocar as datas e os documentos aqui nesse vídeo e peço que você preste muita atenção. As bets foram aprovadas no final do governo Temer, em 2018. Pode pesquisar aí no Google. Vai aí no ChatGPT e pergunta qual presidente legalizou as apostas esportivas, as bets. A lei do Temer dizia mais. Dizia que o governo tinha 4 anos para regulamentar. E qual foi o governo seguinte? Justamente o governo do Bolsonaro. E o Bolsonaro não fez absolutamente nada. Deixou rolar solto, sem regra, sem limite, sem pagar imposto. Até as crianças ficaram expostas a jogos de azar no celular. Tinha gente jogando com dinheiro de programa social. O prazo terminou e o Bolsonaro não fez nada. Nesses 4 anos, sem regra, as bets ganharam força, financiando times de futebol, contratando influenciadores nas redes sociais, colocando dinheiro em rádio e TV e criando a bancada do Tigrinho no Congresso. Gente, olha, Alice, uma coisa importante, tá? Aqui no nosso portal do José, eu pedi logo no comecinho para cancelarem qualquer tipo de propaganda que a plataforma insere aqui nos vídeos relacionados à bet. Então você aqui no nosso portal, você pelo menos não é atacado por essa vertente, né? Então, gente, o Haddad, ele está trazendo uma série de informações aqui, eu vou colocar esse link na descrição do nosso vídeo, mas vocês vejam quantas informações que o governo tem para rebater esses criminosos e para esclarecer a sociedade. Eu aqui converso com vocês 2 vezes ao dia, 2 encontros de 15 minutos, hoje está um pouco maior esse nosso encontro aqui. E vejam só, se eu tenho assunto para conversar com vocês, imaginem só o governo, quanta coisa teria para conversar com as pessoas também, esclarecer, para evitar esses criminosos ficarem contaminando a sociedade com as mentiras, com a pilantragem política para querer ganhar as eleições, para fazer aqui no nosso país aquilo que eles estão fazendo nos Estados Unidos, aquilo que eles estão fazendo aqui na Argentina, né? Ou seja, a insanidade em primeiro lugar. Eu fico por aqui, meu amigo e minha amiga, um grande abraço, muito obrigado por você estar aqui comigo, tá bom? Um grande abraço, tchau.